Amém? Graças a Deus, somente crer na palavra do Senhor. Irmãos, nós vamos ler Hebreus capítulo 1, verso 1, capítulo 11, verso 1, capítulo 12, verso 1. 3 escrituras. Hebreus capítulo 1. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, a nós falou-nos nesses últimos dias pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo. Agora aqui no capítulo 11 diz assim: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não vê. Porque por ela os antigos alcançaram testemunho. Pela fé entendemos que os mundos pela palavra de Deus foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que se é aparente. Agora aqui no 12, primeiro diz assim: portanto nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunha, deixemos todo embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Bendito e eterno Deus, grandioso é o Senhor, a tua palavra, ó Deus, fez todas as coisas, e aqui estamos, Pai, sendo moldado através dela. E assim, Senhor, pedimos que o Senhor torne esta escritura viva em nossos corações nesta manhã, ó Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Poder sentar, irmão. Palavra gloriosa, bendita, muito boa para uma escola, né? A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não vê. Porque por ela, por quem? Pela fé, os antigos alcançaram testemunho. E pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Então, tudo é pela fé. Nós temos que viver crendo em tudo que fazemos, em tudo que está em nosso coração. E deve estar em nosso coração tudo que é correto. Algo que vem de Deus. E temos fé naquilo, confiança, segurança. Nesta mensagem pregada pelo irmão Branda, intitulada Perfeição, no parágrafo 26, ele disse: Deus, sendo infinito, o qual não pode mentir, não pode falar nada ao contrário, sabe de tudo, simplesmente tão perfeito no princípio como ele é
na mente de Deus. É simplesmente tão perfeito no fim como ele foi no princípio. No princípio da criação de todas as coisas, porque Deus, ele mesmo, ele não tem princípio e nem fim. Deus, ele é um círculo perfeito. Como a eternidade, você nunca pode encontrar um canto de um círculo perfeito. Então Deus é perfeito como um círculo perfeito e você jamais encontrará um canto em um círculo perfeito. Você poderia circular através das eras pela eternidade e nunca encontrar um fim naquilo. Esta é a maneira que é Deus. Primeiro foi Deus, o que sempre foi. Ele era infinito, perfeito, para começar. E ele sempre será o mesmo. Ele nunca pode mudar. Deus continua sempre infinito e perfeito. Ele é perfeitamente o mesmo. Agora, esta grande corrente de perfeição foi quebrada por um tempo. Chegou o tempo por causa do pecado. Morgana desenhou um quadro. Pegou um quadro e desenhou na parede um quadro. E aí ele disse, vamos desenhar um círculo perfeito. E ele fez. Você pode fazer na sua imaginação aí um círculo em um quadro perfeito. Sem nenhum canto, podemos dizer um ó. E então, repentinamente, o pecado chega e coloca um pequeno, como minha esposa diz, um pequeno dispositivo, ou melhor, goteja na corrente. Põe uma marca aí naquele círculo perfeito. A eternidade que Deus fez para o seu povo. Agora, a eternidade continua, mas ela não está para o ser humano na condição perfeita mais, porque ali houve uma mancha, o pecado. Há uma pequena falha que irrompe desse lado e surge daquele lado. Deus teve que fazer aquilo porque Satanás o causou. E aquilo caiu no espaço do tempo, para a prova e o aperfeiçoamento, para a purgação do perdido, que Deus, através da sua soberana graça, pode algum dia levantar aquele pequeno dispositivo ou falha que foi colocado na corrente, ou no círculo, aquele pingo, aquele gotejamento que Satanás fez. Então Deus Então o círculo será aquele mesmo círculo, porém com um gotejamento de pecado nele. Agora o tempo é apenas a curva e se volta para baixo. Jesus foi
Porém, ele entrou no espaço do tempo e foi feito carne. E chegou aqui a fim de santificar ou colocar uma faixa de sangue através de todo este lugar onde o inimigo manchou, para redimir e ligar isto a Deus novamente por toda a eternidade. Vê você isso? Isto é tudo que é o tempo. Então, Deus, quando começou aqui no fim da pequena volta, no círculo perfeito, fez uma pequena volta. E quando Deus começou ali, era perfeito. Tudo que Ele disse estava perfeito. Tudo que Ele fez está perfeito. Então, a Bíblia diz que Cristo Jesus foi o cordeiro imolado desde o princípio da pequena curva, o princípio do mundo. Cristo foi morto no princípio. Isto é dentro do plano de arquitetura de Deus, tudo feito através dos pensamentos de Deus. Agora, ele na realidade não foi morto fisicamente até 4.000 anos depois. Mas a razão pela qual ele foi morto, então, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, a palavra estava com Deus. Vê você isso? Ele era Deus no princípio. Agora Satanás não podia criar nada. Ele não criou um círculo. Ele não criou nada. Ele não podia criar aquilo. Satanás não pode criar. Satanás só pode perverter o que Deus criou. Ele pega o que já existe e perverte. Eu digo isso para que vocês compreendam. Esta é uma classe adulta. Somos, na maioria, todas pessoas casadas, provavelmente 90%, na reunião do Momento tinha mais ou menos 90% de pessoas casadas. E espero que as jovens e os jovens compreendam a linguagem, porque você me compreende só para explicar algo. Se um homem toma para si uma esposa, uma mulher, ela se torna sua esposa. E eles vivem como esposo e esposa. Por 50 anos, eles estão simplesmente tão limpos. Veja bem, o ato cometido como esposa e como esposo não tira ou não deixa você impuro, porque esta é a normalidade de Deus. Eles seguem por esse tempo todo, tendo filho e coisas tais, e eles seguem inadulterados, como se eles nunca tivessem se conhecido, porque essa é a lei de Deus, é o programa de Deus. Mas para aquele homem ou mulher ir viver com outro homem, isto é perversão. Faz com que filhos ilegítimos nasçam, mas se vive junto, naquela harmonia perfeita, com aquele voto que foi feito primeiro até que a morte o separe, então você não comete nenhum erro diante de Deus. Esta é a maneira de Deus, porém Satanás vem e coloca a cobiça. Faz com que você despreze o que você já tem para cobiçar outro. E tanto é para o homem quanto para a mulher. E daí em diante eles vivem contrário àquele voto que foi feito primeiro, matrimoniais. Aquilo é perversão, Deus não está nisso.
é o mesmo relacionamento que eles vão ter, mas há uma perversão, porque no princípio não foi assim. Então, é isso que Satanás faz com as coisas corretas de Deus. Ele a perverte. Ele coloca as pessoas em insatisfação com aquilo que tem, para poder ele entrar e perverter o que é correto. Misericórdia. Isto é o que Satanás está fazendo hoje com a real e genuína, com a verdadeira mensagem de Deus. Ele a perverte, faz outra coisa, faz parecer com algo que não é. No mundo hoje descobrimos que há um povo, a Bíblia prediz isso, 3 classes de pessoas. Uma delas é frio. Outras é morna. Outros são quentes. O frio é formal, é indiferente. Ele simplesmente segue em frente. Não é mais do que apenas pertencer a uma loja. Eles vão à igreja, fala um pouquinho sobre isso, fala sobre o Senhor e assim por diante, volta, mas sem nenhuma verdadeira experiência do novo nascimento. A fé é o firme fundamento das coisas que se espera e a prova das coisas que se não vê. Não vive assegurado pela fé, esperando em Deus. E alguns deles alegam isto, mas suas vidas provam que não é assim. Irmãos e irmãs, o Evangelho não deve ser apenas de palavras. O Evangelho tem que ser também de ações. Não devemos deixar as ações de lado. Outros são de um fanatismo terrível. Muitas pessoas veem o fanatismo misturado com o verdadeiro. E elas dizem, isso não tem nada, segue em frente. Vejam, essa foi a mesma coisa que os fariseus fizeram. Satanás não brinca na tentativa de perverter isso. Ele está tentando perverter esta verdade. E esse fanático aqui está tentando personificar aquela verdade. A igreja deve estar agora mesmo em busca do Espírito Santo para ele fazer um mover. Aleluia! Não temos que ser crentes frios, formais, e também não temos que tentar fazer ou tentar aparecer. Temos que buscar o Espírito Santo para ele fazer o mover. Então o irmão Grande diz aqui, e aí está a sua linha de perigo. Ou entrar por uma linha formal, frio. Não pode isso, não pode aquilo, não pode aquilo outro. E assim segue. O outro é você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, você tem que fazer aquilo outro. E não é uma linha do Espírito Santo movendo.
Aí aqui o Romano diz no parágrafo 39, agora nos convém ser espirituais, ser a palavra, e qualquer coisa que levantar fora, contrário à palavra, então jogue de um lado. Essa é a razão que muitas vezes dizem que sou muito rígido com as mulheres pregadoras. A Bíblia diz para elas não falarem na igreja. A Bíblia lhes proíbe de falar em línguas ou qualquer coisa na igreja. Eu tenho que permanecer com a palavra. Observe onde ela está. Olhe para ela no mundo hoje, onde surgem todos esses ismos, e observe em todos os cultos quanto não há comer carne. E os legalistas, eu tenho que fazer isso e aquilo, isso é coisa de legalista. Se eu não falar em língua, se eu não fizer isso, se eu não gritar, se eu não dançar, há algo de errado comigo. Isso é legalismo. Somos salvos pela graça através da fé. Aleluia! Não é o que você fez, não é o que você faz, é o que Ele fez. Ele fez o que você não podia fazer. Se você pudesse salvar a si mesmo, então Ele não tinha que morrer. Mas Ele morreu a fim de salvar onde você não poderia se salvar. E aquele velho provérbio que afronta a Deus, que diz, ele diz, Deus ajuda aqueles que se ajudam. Ele diz isto e vice-versa. Se você pode ajudar a si mesmo, Deus espera que você faça. Deus ajuda aqueles que não podem ajudar a si mesmo. E você não pode ajudar a si mesmo para ser salvo. Então Deus, através da sua graça, nos salvou. E nós devemos sempre estar dizendo, Senhor, eu não dou conta, eu não posso de mim mesmo. Eu sei que sou um fraco, eu preciso do Senhor, eu preciso da tua força, eu preciso do teu poder, eu preciso da tua salvação. Aleluia, Jesus. Agora observe quão lindo a lei na grande eternidade, como Deus previu este ciclo. E se ele é infinito, não pode ser nada mais. Deixe-me tomar isso por cerca de 5 minutos para fincá-lo de modo que não escape de suas mentes novamente. Que o Espírito Santo então venha e o solde, coloque uma solda com amor para que você nunca perca. Agora veja, Deus o qual não pode mentir, Deus o qual é infinito. Eu digo isso novamente para as pessoas que parecem não centralizar na cura divina. Se Deus prometeu, Deus tem que cuidar da sua promessa. Aleluia. Aleluia. Se Deus prometeu, Deus tem que cuidar da sua promessa. Ou então nós vamos tomar aquele livro do profeta e dizer, não foi Deus que falou, e vamos anular. Porque se Deus falou que Ele já levou sobre si todas as nossas dores, todas as nossas enfermidades, Ele levou. Amém, Deus. Glória a Deus. E nós devemos crer nisso e tomar Deus em sua promessa. Agora veja, antes mesmo dele exprimir a palavra escrita, esta é a mente de Deus.
Aqui está ela. Esta é a mente de Deus que Ele pensou antes mesmo da fundação do mundo. É isso. Esta é a razão pela qual Ele poderia colocá-la em palavra impressa e dizer que seria porque Ele a viu antes da fundação do mundo e sabia exatamente o que seria e a falou. Aleluia. Gente, nós somos fracos demais em pensar em Deus, em pedir algo para Deus que está na sua promessa que foi feita para nós. Quando nós for pedir alguma coisa para Deus que estiver alinhado com a palavra de Deus, nós temos que primeiro pensar quem é Deus, pensar nos pensamentos de Deus para depois ter feito esta promessa e vindo a estar impressa em letra para que hoje pudesse ser lida e ecoada nos nossos ouvidos. Ele não falaria nada que ele não pudesse cumprir. Então Deus é capaz de cumprir tudo que Ele falou. E então Ele transmitiu seu conhecimento aos profetas, e eles a escreveram ano após ano, século após século, a vemos acontecer exatamente. Como nós gostamos de contar a história do passado, falar o que aconteceu com os nossos pais da fé. E você sabe o que significa tudo que aconteceu com os nossos pais da fé? Tudo que está escrito no Velho Testamento não passa de uma sombra daquilo que é o real. Agora você chega debaixo de uma árvore e você começa a sentir aquela sombra. Aí você vai pensar e ficar apenas com aquela sombra, ou você vai pensar naquilo que está fazendo aquela sombra, que é o real da sombra. Então, aqui nós podemos ver que lá no Velho Testamento tudo foi uma sombra, mostrando o que seria realmente no real. Deus nos dando sombra do velho para prefigurar o novo, e vemos palavra por palavra sendo cumprida. Aí ele faz uma pergunta aqui para nós: que fé deveríamos estabelecer em Deus, depois de vermos o que aconteceu com Noé sendo sombra? Depois de ver o que aconteceu com os 3 hebreus na fornalha ardente, sendo sombra. Depois de ver o que aconteceu com Daniel na cova dos leões, sendo sombra. José, Isaías, e assim sucessivamente, tudo sendo sombra. O Cristo sendo morto antes da fundação do mundo, quando Deus olhou para baixo e viu a única coisa que salvaria o homem perdido, Ele disse: Deus, quando olhou para baixo, viu a única coisa que salvaria o homem perdido, Ele disse: o homem não pode ser salvo por si mesmo, porque ele está indo para o pecado. Mas olho por ali e vejo dezenas de milhares de coração honesto que queriam vir. Eu vejo milhares de pessoas que queriam ser salvas e não queriam estar naquela terrível destruição que prepararei para o diabo e seus anjos.
porque o diabo e seus anjos têm que ir para a punição. E um povo de coração honesto verá aquilo. Eu farei com que nasça um homem chamado Esaú. Haverá um Jacó. Para começar, não será muito bom o Jacó, mas no seu coração ele amará as coisas de Deus. Vocês estão vendo como é que Deus olha no coração do ser humano? Ainda o homem fazendo trapaça, mas Deus vê que quando chega ao conhecimento das coisas de Deus, ele amará. Tem muita gente que hoje vão à igreja, não falta um culto. É ofertante, é dizimista. Mas faz por fazer. Não faz por amor. Não está no coração. E vai ser julgado pelo que está no coração. Então ele disse: nasceu um Esaú. Esaú era um homem bom. Esaú fazia boas coisas. Jacó não fazia coisas boas. E ele disse: então eu escolherei a Jacó. Agora veja, depois que Jacó teve um encontro com Deus, como foi a vida de Jacó. Ele foi até mesmo chamado de Israel, uma nação santa, uma nação eleita, uma nação escolhida de Deus. Então ele viu no coração daqueles que desejava a sinceridade em fazer as coisas para Deus por amor. Ele disse: a única coisa que posso fazer é descer eu mesmo e fazer nascer um filho ou um corpo de carne tal como eles são lá na terra. Chamamos de o antídoto. É que o próprio Deus se tornasse pecado, que ele pudesse pagar o preço, porque seria a coisa mais alta que existe para levantar o homem da perdição, da condição de perdição. Veja, ele está acima de qualquer anjo. Cada arcanjo, o mais alto que havia, desceu aqui na terra e viveu entre os homens e foi para a cidade mais baixa da terra, chamada Jericó. Foi tão baixo até ao ponto em que o homem mais baixo da cidade teve que olhar para baixo para ele, Zaqueu. Então morreu pelos pecados dos homens, nasceu em um estábulo pobre, o mais rico, ele sendo o dono de tudo, foi como humano, ele foi o mais pobre. Bom, eu espero que vocês compreendam isso. O mais rico se tornou o mais pobre. Mesmo em uma noite de tempestade, disse: os pássaros têm ninho e as raposas seus covis, mas eu não tenho nem mesmo lugar para inclinar a cabeça. O mais alto que todos os céus tinha ouvido se tornou o mais baixo de todos os degradados. Até mesmo a vida animal estava privilegiada à frente a ele, acima dele. Mesmo quanto ao conforto da vida, não somente isso, mas na sua morte, ele sofreu uma morte como ninguém nunca sofreu. Nunca algum homem alguma vez sofreu com o coração tão ferido, até o ponto em que seu sangue e água
dela se separaram antes da sua morte. O próprio Deus. E hoje, gente, a gente fica fazendo corpo mole, sabendo que o Criador de todas as coisas viu a nossa condição, que nós não nos salvaríamos em nós mesmos. O que poderia parar um genuíno cristão que ama ao Senhor Jesus Cristo em um dia de culto em casa, que podia parar? Depois de você saber que o próprio Deus, o Criador de todas as coisas, desceu da eternidade, sendo Deus da eternidade, se tornou o Deus do tempo, um homem, para derramar sangue para nos salvar. E nós dizer que amamos a Ele e deixamos as coisinhas desta vida nos atrapalhar. O mais pobre, do mais rico ao mais pobre, do mais abençoado ao mais horrível sofrimento. Sexta-feira as pessoas estavam aí fazendo suas comemorações, reunindo famílias para banquetear, beber seus vinhos, embriagarem, até mesmo matar uns aos outros. Que temor é que essas pessoas têm? Qual é o sentimento que eles falam da sexta-feira da paixão? Que sentimento que eles têm? Eles estão servindo aos demônios e dizendo que estão fazendo uma boa ação naquele dia. Boa ação fez quem passou em oração. Boa ação fez quem passou lendo a palavra de Deus. Boa ação fez quem passou lembrando do sacrifício, reconhecendo que foi por sua causa. Desceu nas mais baixas profundezas, no mais baixo inferno, carregando nossos pecados, segurou na ponta da corda ou do fio do laço e ali o levantou na ressurreição, aquele ciclo, aquela corrente da eternidade que Satanás tinha pingado nela, manchado, para poder distanciar o homem de Deus. O que ele fez? Ele o ligou outra vez, parte da eternidade, e abriu o caminho da santidade para que o mundo pudesse se aproximar e ser limpo pela fonte cheia com o sangue derramado das veias de Emanuel. É disso que as pessoas precisam. É isso que as pessoas precisam ouvirem. É isso que as pessoas precisam compreenderem. É dentro dessa fonte que as pessoas precisam mergulharem, entrarem. Quando o pecado mergulha na corrente, perde todas. Quando o pecador mergulha na corrente, perde toda a sua mancha de culpa. Quando ele mergulha na corrente, no sangue. Surgiu desta estrada um dia aquele que existia no começo do tempo, se colocará como o ancião do tempo e puxará aquela grande corda do Evangelho, e tudo que estiver na estrada deste princípio do tempo, desde a antiguidade do tempo até o fim do tempo, será levantado, enquanto ele tirará de existência o tempo para uma eternidade. Olha que coisa, eu quero repetir isso aqui. Surgiu na estrada, na nossa estrada,
E um dia, aquele que existia no começo do tempo se colocará como um ancião do tempo e puxará a grande corda, você está pendurado nela, corda do Evangelho, e tudo que estiver na estrada desde o princípio do tempo, desde a antiguidade até o fim do tempo, será levantado enquanto ele tirará da existência o tempo. Ele vai tirar o tempo para uma eternidade. Então, se há tempo, não há eternidade no tempo. Mas quando o tempo é cessado, então entra para a eternidade. Não há mais tempo, não há mais um minuto, não há mais uma hora, não há mais um dia, não há um mês, não há anos. É tudo eternidade. Aleluia. Aí está ele, o único e verdadeiro potentado, o Rei dos reis, o Senhor dos senhores. Como ele fez isto? Presciência. Tudo estava desde o princípio nos pensamentos de Deus. Alguém pode dizer, mas como pode ser isso? É fácil demais. Se tem uma coisa fácil de se explicar, é isso. Tudo estava nos pensamentos de Deus. Porque se o homem pode ter um pensamento elevado e o Deus que é da eternidade não tem? Aleluia! Então o homem pega um papel e uma caneta e começa a escrever, e de repente ele faz um grande desenho de um prédio, e depois aquele prédio que saiu do pensamento dele vem para um papel, de repente está lá para o ser humano morar. Então quer dizer, e Deus é menor do que o homem? Então tudo estava nos pensamentos de Deus. Ele sabia então, e ele disse que ele era o cordeiro imolado. Então, se era ele, só 4.000 anos depois isso aconteceu. Aleluia! Porque tudo ainda está através do tempo, e aquele tempo passou e ele nasceu. Eles fizeram com ele o que ele disse que eles fariam. Então ele foi crucificado e morto. Mas efetivamente ele foi morto antes do mundo começar, no plano de arquitetura de Deus. Pois Deus o previu e disse o que aconteceria. Agora veja bem, Deus falou isso lá no princípio, e isso aconteceu no seu devido tempo. Então, quando Deus fala acerca de salvação, quando Deus fala acerca de cura, quando Deus fala acerca da libertação, no devido tempo isso acontecerá. Porque quando Deus fala, tem que acontecer. Você compreendeu isso? Deus previu a Cristo, ele teve que ser. É o porquê isso já estava consumado nos pensamentos de Deus. Quando Deus disse a palavra, aquilo já estava consumado. Então, quando Deus disse que aqueles que estiverem vivos serão transformados, aqueles que desceram pó da terra vão ressuscitar primeiro, e se ajuntarão e encontrarão com o Senhor nos ares. Isso já aconteceu nos planos de Deus. Isso já aconteceu nos pensamentos de Deus. Agora veja aqui uma coisa interessante. Lá nos pensamentos de Deus, não só Cristo foi morto para tirar o pecado, mas seu nome foi escrito no livro da vida do Cordeiro também lá. Deus escreveu seu nome associado com o dele antes da fundação do mundo. Agora Satanás lhe deixará assustado e lhe faz duvidar disso. Ele é um pervertedor, então ele vem para fazer você duvidar
Será que eu sou um salvo? É a mesma coisa que às vezes nós formamos pensamento. Será que isso? Será que aquilo? Irmãos, muitas das vezes nós não somos abençoados como deveríamos ser, porque nos falta a fé. Nos falta a fé. Tem pessoas que recebem o seu salário, o diabo toma tudo. Por que toma? Porque não busca fidelidade com Deus. Eu cheguei em determinado lugar e ouvi uma pessoa dizendo que estava roubando a Deus, porque o dinheiro que ganhava era para comprar remédio. O diabo tomando dinheiro e ele não está vendo. O diabo tomando o dinheiro dele e ele não está vendo. Porque quando nós nos levantamos e colocamos as nossas vidas diante de Deus e nossa fidelidade para com Deus, você tem direito de ir para o joelho e dizer: Satanás, devolva a minha saúde. Você não vai impedir de eu viver uma vida melhor aqui na terra, não, porque Deus me deu condição de viver uma vida melhor, e eu vou viver a vida melhor que Deus me deu. Mas você está aproveitando da minha fraqueza, da minha infidelidade para tirar tudo que eu tenho, pois eu quero ser fiel a Deus e vou colocar Deus em primeiro lugar. As demais coisas Ele vai acrescentar em minha vida. Primeiro Deus. Primeiro Deus, você tem autoridade para expulsar Satanás. Então ele entra sutilmente, faz primeiro você roubar a Deus e depois ele vai e rouba o que você tem. É assim mesmo, Jesus. Ele entra no meio e faz você duvidar. Antes mesmo do mundo começar, Deus proclamou a seus nomes. Você é cristão. Ele os escreveu no livro da vida do Cordeiro antes mesmo do mundo existir, diz a Bíblia. Esta é a palavra de Deus. Ele falou lá atrás, revelou através de seus servos profetas. Estamos desfrutando das bênçãos, do descanso e esperando na vida do Senhor, esperando isto. Está tudo terminado nos pensamentos de Deus. Não é de se admirar que a enfermidade, perigo, morte, nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo. Porque a fundação do mundo, Ele nos colocou naquela grande e velha estrada, levantou o arco-íris horizontal, foi até o pináculo do princípio do tempo, outra vez segurando as cordas na sua mão, e num desses dias virá. Nós, que estivermos vivos e permaneceremos até a vinda do Senhor, não precederemos aqueles que morreram na estrada, porque a trombeta de Deus soará, e os mortos em Cristo ressuscitarão, e seremos tomados junto para encontrá-lo, enquanto a corrente é levantada para o ciclo da eternidade. Então, enquanto as eras passam, vamos cantar seus louvores, vamos dedicar as nossas vidas, vamos nos rededicar a Deus novamente e dizer: Senhor, eu desejo a partir de hoje, ó Pai, entregar minha vida novamente em Tuas mãos, fazer esta aliança contigo, dizer: a partir de hoje sou Teu, a partir de hoje quero Te servir, a partir de hoje eu quero Te louvar, a partir de hoje eu quero buscar a Tua face, a partir de hoje eu quero ser fiel na Tua casa, a partir de hoje eu quero estar
envolvida no teu espírito. A partir de hoje eu quero chegar, ó Deus, na tua casa e levar almas comigo para o teu reino. A partir de hoje eu quero cada dia, ó Deus, confessar minhas fraquezas. A partir de hoje eu quero me agarrar nesta corrente do ciclo da eternidade e quero me afirmar nela. Quero seguir em frente com ela, Senhor. Oh Deus, esforça a minha coragem. Tira de mim toda pequenez, tira de mim tudo aquilo que não provém do Senhor e me faz cada vez mais, Pai, estar convicto daquilo que o Senhor tem dado. O que Ele está fazendo ali em cima, construindo para nós um lar. Na casa de meu Pai há muitas moradas, se não fosse assim eu não teria dito. E tenho descido aqui, mas vou preparar. E prepararei tudo, e se eu for, voltarei para vos receber para mim mesmo. Oh, que coisa! E Ele está preparando lá. Quando isto que é mortal, que está aqui na terra, se separar disto, isto será lançado do lado da corrente na eternidade. Isto será lançado do outro lado do abismo, onde ninguém pode atravessar, ou já atravessou, ou nunca atravessará. E quando este elo aqui embaixo for levantado para aquela parte da estrada pavimentada, a santa estrada que Deus disse no princípio, onde não havia nada para corromper, não havia nada para destruir, e o pecado causou esta volta. Então, quando esta volta é continuada por aqui, para trazer os representantes, e quando é puxada juntamente para encontrar cada ponta, a eternidade segue em frente. Aqueles que são redimidos entrarão. Você compreendeu isso? Aleluia. Aleluia. Jesus é maravilhoso. Então, amados irmãos, como nós lemos aqui, portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunha, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Aleluia. Então, tudo é pela fé. Nós precisamos dedicar mais nossa vida ao Senhor, né? Orar mais, convidar vizinhos, convidar parentes para estar na casa de Deus, e também estar, né? Porque muita gente vai convidar e depois nem está. Mas nós precisamos do Espírito Santo em nossas vidas para fazer esse mover dentro de nós, para não sermos legalistas, né? Não achar que estamos fazendo alguma coisa, por isso estamos sendo salvos. Não, nós agimos como salvos, não para ser salvos. A promessa já foi dada e é nossa, e nós estamos agarrados nisso. Amém? O sangue de Jesus Cristo tem nos purificado de todo o pecado. Essa é a nossa condição para entrarmos com eles para a eternidade. Aleluia.